Olá, eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. O principal objetivo da campanha do Outubro Rosa é a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. E uma dessas ferramentas são exames genômicos. Mas é preciso entender melhor como esse exame funciona com quem entende do assunto. Por isso, eu convido agora o Dr. Rafael Malagoli, biomédico. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Muito prazer, obrigado pelo convite, que bom estar aqui com vocês. Doutor, afinal, o que são esses exames genômicos e qual é, a principal diferença desse tipo de exame para os exames convencionais, por exemplo, como a mamografia? Uma ótima pergunta. Bom, a mamografia é hoje o principal método de rastreio do câncer de mama. Então, falou em prevenção do câncer de mama, a primeira coisa que a gente vai olhar é para a mamografia. Há algum tempo atrás, quando a mamografia ainda era menos difundida, o autoexame, o exame do toque, que não deve ser desprezado, muito pelo contrário, ele era o principal método. Mas a gente sabe que hoje o autoexame da mama, o toque da mama pela própria mulher, ela faz com que a gente a paciente identifique o tumor num estágio um pouco mais avançado. Afinal, ela tem que sentir o tumor dentro da mama, ela tem que sentir uma alteração da mama para que ela consiga identificar que tem algo errado ali. E a mamografia não, a mamografia pega algo muito pequenininho, muito antes, eventualmente, da própria paciente perceber que algo de errado existe na mama dela. Então, a mamografia, de fato, é muito importante. Quando a gente fala de exames genômicos, nós estamos falando de algo muito antes ainda do tumor aparecer. Nós estamos falando de uma predisposição que a paciente possa ter herdado pela família, pelo DNA que vem da mãe, do pai, da árvore genealógica dessa paciente, que pode conferir a essa paciente uma predisposição a desenvolver câncer de mama no futuro. Um ótimo exemplo é o caso da Angelina Jolie, que todo mundo acompanhou naquela época. Então, a Angelina Jolie fez, naquela época, os exames eram ainda um pouco menos sofisticados, a gente identificava menos alterações, eram buscadas para esse rastreio, mas ainda assim foi identificada uma alteração em um gene que a gente chama de BRCA, ele vem do inglês breast cancer. Então, foi identificada uma alteração nesse gene, no caso da Angelina Jolie, e ela, mesmo não tendo desenvolvido câncer de mama, ela optou por fazer uma mastectomia radical bilateral, ou seja, ela retirou as duas mamas de forma profilática, ou seja, de forma preventiva, para evitar que ela pudesse desenvolver câncer de mama no futuro. Então, hoje, com esses testes genômicos, o que a gente consegue olhar? A gente consegue olhar para diferentes genes, dezenas de genes relacionados ao aparecimento, conhecidamente, que a gente conhece, que a gente sabe que estão relacionados com o aparecimento do câncer de mama no futuro, e a partir dessa informação, diversas condutas podem ser estabelecidas. Não é só o que foi feito no caso da Angelina Jolie, mas tem diversas condutas que podem ser elaboradas a fim de não deixar com que esse câncer apareça, se desenvolva de forma silenciosa. Doutor, como que funciona esse procedimento? Retira o sangue da mulher? Como que é feito? Antes era tudo pelo sangue, na maioria das vezes. Hoje a gente pode fazer com própria saliva, ou seja, pode ser pelo sangue, pode fazer uma coleta de sangue e leva para o laboratório, ou pelo próprio suave, ou o cotonete suave, ficou muito famoso na época do Covid, O próprio suave oral, a pessoa passa na boca, retira células da parede interna da boca, essas células vêm para o laboratório e a gente pega e extrai aquele DNA, a gente pega o DNA daquela pessoa e a gente vai fazer um processo chamado de sequenciamento do DNA. Então, aquilo que a gente já viu em filmes, na televisão, de aquelas letrinhas A, T, C, G, T, T, então a gente vai sequenciar aquilo e vamos olhar especificamente para aqueles genes
que nós sabemos que estão relacionados ao aparecimento do câncer de mama. E nós vamos ver se algum desses genes, ou um, ou dois, ou mais, ou nenhum, tem alguma alteração que pode ser importante para o aparecimento do câncer de mama. E a partir daí, esse resultado é liberado pelo laboratório. Esse resultado vai para o paciente, para o mastologista, para o médico, né, que conduz aquele paciente, para que, em conjunto, as decisões possam ser tomadas acerca do acompanhamento e da condução desse paciente junto com o médico. Doutor, esse exame ele é voltado especificamente para as mulheres? A gente sabe que o câncer de mama ele também atinge os homens, claro que de uma maneira muito menor. As mulheres realmente são mais acometidas pela doença. E aí eu queria emendar com uma outra pergunta, que seria a idade. A partir de qual idade, né, se no caso forem as mulheres, o público principal, o público-alvo, a partir de qual idade elas podem fazer esse exame? Ótimo. Sobre a primeira pergunta, sim, o câncer de mama atinge menos os homens, porém de forma mais agressiva. Isso é um dado curioso. Apenas 1% dos cânceres de mama diagnosticados são cânceres de mama masculinos. Porém, os cânceres de mama masculino tendem a ser, em geral, mais agressivos do que a maioria dos cânceres de mama femininos. Então, sim, é importante, em casos de histórico familiar, que homens também sejam investigados para esses genes relacionados ao aparecimento do câncer de mama. O cuidado com o câncer de mama, mesmo que menos frequente na população masculina, ainda assim é importante devido à importância da doença e à agressividade dessa doença quando acomete o público masculino. No caso da idade, isso é muito importante também. Doenças de mama, ou seja, cânceres de mama hereditários, ou seja, que tem a ver com essas alterações genéticas sobre as quais nós estamos falando, normalmente aparecem em mulheres mais jovens. Mulheres mais jovens têm, quando têm esses genes alterados, é nelas que aparecem. Normalmente são doenças mais agressivas. São mais agressivas do que aquelas doenças que aparecem de forma esporádica devido à senilidade, ou seja, em mulheres mais velhas. Então, mulheres acima de 65 anos, por exemplo, quando têm câncer de mama, mais frequentemente esses cânceres de mama são cânceres de mama esporádicos, ou seja, que não tem a ver, normalmente, com essas alterações genéticas. Então, as mulheres mais jovens, normalmente, quando tem câncer de mama, a gente já investiga porque normalmente estão relacionadas a essas alterações genéticas herdadas. Além disso, então, sobre a idade, ou seja, o recomendado é que quando existe um histórico familiar de câncer de mama, ou seja, aquela mulher que tem histórico de câncer na família, a mãe teve, a tia teve, a avó teve, normalmente essas mulheres têm a indicação maior de fazer o exame, de investigar em idades precoces, para que esse cuidado possa ser tomado na condução da paciente. Então, é muito melhor uma paciente, por exemplo, que teve câncer de mama na família, com mãe, tia, avó, bisavó, ser investigada aos 20 anos de idade, porque, em torno dessa idade, porque ela pode ser devidamente conduzida junto com o seu médico ao longo da vida, e não é o intuito, a gente tem que lembrar muito bem disso, porque, mas será que a positividade para um exame desse é uma sentença de morte? Não, não tem nada disso. É simplesmente uma forma de acompanhar, né? Hoje a gente cura mais de 85% dos cânceres de mama. Então, a ideia é o diagnóstico precoce, uma identificação precoce, para que essa paciente possa ser tratada de forma assertiva, combatendo a doença da forma mais precoce possível. Com certeza. Doutor, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer falar contigo e aprender, né, estar mais consciente sobre as formas de prevenção do câncer de mama. Os cânceres, né, se descobertos precocemente, eles têm 95% de chance de serem tratados e curados. Então,
É ótimo trazer essa informação aqui. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. E eu fico por aqui, Tchau. acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.